O Laboratório Santa Cecília está cada vez mais perto de você. São 14 unidades de coleta para melhor lhe atender, sendo 8 unidades em Lavras, uma em Bom Sucesso, Carrancas, Itutinga, Nazareno, Perdões e agora também com uma nova unidade em Coqueiral. O laboratório também conta com uma unidade móvel atendendo as cidades de Tumirim, Ibituruna, Ijaci, Ingaí, Luminárias, Macuco, Rosário e Ribeirão Vermelho. E se preferir, pode realizar sua coleta em casa. Basta realizar o agendamento pelo WhatsApp 35 9 88 26 91 71 ou em uma das unidades. Laboratório Santa Cecília, há mais de 50 anos cuidando da sua saúde. Ser associado ao sistema Pax Carvalho só traz vantagens para você e sua família. Descontos de até 70% em serviços ou produtos. E também empréstimos por até 90 dias de aparelhos de apoio ortopédico. Fazendo o plano Pax Carvalho significa estar à frente dos acontecimentos reais que a vida nos traz. Nos detalhes, a Pax Carvalho faz a diferença. Pax Carvalho, tradição que gerou confiança. Em Lavras 3822 4050, Rua Otacílio Negrão de Lima, 105. Santa Efigênia, solução em concretos e serviços de alta qualidade. Possui atualmente 5 usinas de concreto situadas em Lavras e região. Com uma equipe qualificada e equipamentos modernos, a Santa Efigênia fornece concreto pronto para sua construção ou reforma, em obras residenciais, comerciais, industriais ou infraestruturais. Referência no segmento de concreto usinado. Garantia de segurança e excelência em projetos de construção, só com a Santa Efigênia Concreto. Telefone 35 3822 7211. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que se liga aqui no Esporte em Foco pelos canais digitais do Lavras TV e também pelo Spotify, chegando ao nosso 19º episódio e mais uma vez com a companhia ilustre e de sempre do meu grande amigo Rafael Mendonça. Fala comigo, Rafa, como você tá? Fala, Gabriel, tudo bem com você? Tô ótimo por aqui, nós dois com nossas blusas de frio, porque realmente o frio de fato começou. E o mais legal do nosso podcast, dada a durabilidade dele, e a gente espera que essa durabilidade seja cada vez maior, é ir acompanhando as estações do ano, né? Porque a gente começa o ano com aquele calor, já chegou o frio do meio do ano, e com esse frio veio não só o novo Papa, mas também o novo técnico da seleção brasileira, né, Gabriel? Exatamente, e é de seleção brasileira que a gente continua falando, né, Rafa? Na semana passada a gente falou sobre os maiores técnicos da história da nossa seleção e hoje a gente vai montar a seleção dos sonhos. Galera do Spotify, do Facebook, do YouTube, de acordo com ele, Rafael Mendonça. Então depois, né, Rafa, se quiser discordar, se quiser discutir, aí monta aí nos comentários também a sua seleção para ver o que vai ser, o que vai ter de diferente nesse sentido. E hoje, já adiantando para todo mundo, semana passada foi praticamente aí uma volta à história, né, Rafa? Deliciosa aí, com 1 hora de duração. Hoje, até por conta dos nossos compromissos aqui com Lavras TV, bem curtinho aí, talvez até menos de meia hora, para a gente escalar rapidamente essa seleção dos sonhos, Rafael Mendonça. Mas antes, Rafa, só um ponto aqui interessante. Ancelotti chegou no Brasil, já convocou a seleção para as 2 primeiras partidas de eliminatórias. Gostou, Rafa? Eu gostei da convocação dele, Gabriel, e eu acho que ele traz de volta à seleção algo que precisava. Ele traz algumas peças experientes para fazer parte do grupo. E não quer dizer que necessariamente essas peças serão titulares ou serão protagonistas, mas o Brasil precisava de gente cascuda para segurar a bronca nesse momento de instabilidade. A galera mais nova que vinha sendo convocada, pelo menos em sua maioria, seguiu sendo convocada, mas o Brasil agora tem ali a manutenção do Marquinhos,
tem Alisson de 2 Copas do Mundo, tem Casemiro, ex-capitão, tem Richarlison que já jogou Copa. É essa galera que vai ajudar a segurar a bronca nesse momento em que o Brasil precisa dar uma resposta ao torcedor e tem jogos importantes das eliminatórias. Então, gostei dessa sinalização que o Ancelotti deu, de trazer jogadores experientes para mesclar com a juventude de muito potencial, ao meu ver, que o Brasil tem. Achei legal, gostei da convocação. Muito bem, Rafael Mendonça. Agora vamos para o papo que interessa no dia de hoje, que vai ser essa escalação dos sonhos, em forma de tier list aqui, onde estão separadas as posições para os 11 melhores jogadores. Técnico, a gente já falou, né? O Jorge Lobo Zagallo, semana passada, como o maior, e aí na nossa opinião aqui, minha e sua, ele que foi unânime, né, Rafa? Sem muita discussão. E agora a gente vai aqui. E aí, Rafa, você pode montar o time também da sua maneira, no seu esquema tático favorito. Então a gente tem aqui as posições de goleiro, laterais, zagueiros, volantes, meias e atacantes. E aí a seleção de todos os tempos vai estar completa, Rafael Mendonça. E vamos começar então debaixo das traves, Rafael, numa seleção dos sonhos, uma seleção histórica do Brasil. Quem que seria o seu goleiro, Rafa? E olha que temos muitos nomes grandiosos no nosso país. Olha, só para deixar claro, Gabriel, é uma questão muito pessoal, né? Provavelmente a galera que está nos acompanhando, muitos vão discordar de algumas escolhas, mas eu vou citar aqui o critério que eu utilizei. Na verdade, ele é um critério muito variado, que vai ali de história, de conquistas, mas também de estilo de jogo, o que cada um representou para a época em que ele jogou. Então, às vezes, assim, pode até parecer que há uma fuga ali do critério, mas é por conta do todo, da representatividade do jogador para a era em que ele esteve escalado, para o que ele representou para o futebol daquela época. E eu tenho certeza que eu cometi aqui uma série de injustiças, porque tem muito jogador bom, tem muito craque que passou pela seleção brasileira que ficou de fora aqui dessa escalação considerada a ideal. Mas você quer que eu já passe a formação toda de uma vez, explicando aqui as posições, ou a gente vai comentando posição a posição, Gabriel? Vamos por posição, Rafa, e a gente vai de bate-pronto. Vamos lá, então. Goleiro, Rafa. Vamos lá, o meu goleiro é Cláudio Tafarel, porque ele representa demais, né, para a seleção brasileira. É um goleiro de 3 Copas do Mundo, é o goleiro tetracampeão do mundo, e não só isso. Além de ter disputado 3 Copas do Mundo, ele disputa 2 sendo crucial, tanto em 94 quanto em 98. A gente não tem como esquecer da semifinal da Copa de 98 contra a Holanda, em que ele é um dos grandes protagonistas com a bola rolando e também nas penalidades. O Sai que é sua, Tafarel, mais famoso das narrações do Galvão Bueno é dessa semifinal contra a Holanda. Então, o Tafarel é um grande representante, mas lembrando, tivemos o Marcos em 2002, tivemos Félix em 70, que é sempre lembrado, o Leão, que não foi campeão, mas que também teve suas participações. Então, o Brasil teve grandes goleiros ao longo da história, mas o meu goleiro é o Tafarel. Exatamente, é uma posição muito valiosa realmente no Brasil, como você bem disse, aí goleiros icônicos, né, realmente muito bons, que já passaram pela nossa seleção. Mas eu tô com você, Rafael, eu acho que Tafarel é icônico, é um grande goleiro, pegador de pênalti e campeão, né, pelo Brasil de uma Copa do Mundo. Agora vamos para os dois, Rafael, os dois laterais nessa sua escalação, os laterais históricos da seleção brasileira, Rafa. Olha, e eu quero deixar claro aqui, Gabriel, que assim, muitas dessas escolhas eu tenho algumas referências de ter visto e outras não. E eu diria que boa parte desses jogadores que estão na minha seleção eu não vi jogar. Vem mais de ter visto depois, em arquivos, em pesquisas, em estudos mesmo, de fato, do que ter visto esses jogadores em campo. Então, provavelmente, vai ter uma galera que vai ter uma memória afetiva um pouco maior com outros jogadores que não estarão nessa lista. E todo mundo está livre para discordar e, como você disse, deixar a opinião aí nos comentários. Mas meus dois laterais são Cafu e Júnior.
E aí eu tenho o primeiro que não foi campeão mundial com a seleção brasileira, que é o Júnior. E aí o Roberto Carlos ficou de fora e provavelmente seja um ponto de discordância, porque o Roberto Carlos também é gigantesco na história do futebol brasileiro. Primeiro, em relação ao Cafu, o Cafu não tem o que falar, né? O Cafu disputou simplesmente 4 Copas do Mundo, uma delas como capitão, e foi o capitão do Penta, é lembrado até hoje, é respeitado mundialmente. Talvez tecnicamente não tenha sido o melhor lateral, viu? Se a gente for pegar aqui, muitos dizem que tecnicamente, e até concordo, o Daniel Alves é um lateral, foi um lateral tecnicamente melhor que o Cafu. O Leandro foi um lateral tecnicamente melhor que o Cafu. Jorginho, em 94, foi um lateral tecnicamente melhor que o Cafu. Mas o Cafu, ele reunia, além de uma técnica muito boa também, ele tinha todo o aspecto da liderança e da linearidade. Foi um jogador sempre muito regular. Ninguém disputa 4 Copas do Mundo à toa. Então o Cafu, ele serve muito bem essa lateral e foi capitão de uma conquista. E o Júnior entra porque, na minha visão, ele foi o lateral de uma das seleções que mais encantou o mundo, que foi a de 82, além de ter disputado também a Copa de 86. O Júnior, ele é um jogador muito moderno, e aí entra um dos critérios que eu utilizei em alguns momentos na escolha dessa seleção, que é em relação ao que o cara representava para o período dele. O Júnior foi lateral direito, o Júnior foi lateral esquerdo, o Júnior foi meia. Então, um jogador ser multifunção, numa época em que a gente não tinha tão fixo esse conceito no futebol, do cara ser multitarefa, é muito diferente. Então eu coloco o Júnior porque ele fez parte de uma seleção histórica, ele é um jogador moderno para a época dele, e é um aspecto que vai um pouquinho mais para o nível técnico do que necessariamente de conquistas, porque se a gente for parar para pensar também de conquistas, temos o Roberto Carlos com penta e com 3 participações em Copa do Mundo, mas acabei indo para esse lado um pouquinho mais um pouco mais pioneiro do Júnior, de ter sido multifuncional para a sua época, para o período em que ele jogou. E essa, como você bem disse, né, Rafa, é a percepção também. Muita gente que acompanhou até o próprio Tele Santana pode discordar da gente lá do Zagallo, né? Porque aquela seleção era mágica de jogar, muita gente guarda com uma recordação muito boa, né? Aquela nostalgia bacana. Então, é exatamente isso, né? É muito difícil. Eu acho que essa lista, quando a gente está falando de comparando um e outro em épocas diferentes, ela realmente é muito complicada de se fazer, mas vale a brincadeira, vale aqui a lista, vale a discordância, a polêmica, e como você bem disse, galera, coloca nos comentários aí a sua escalação ideal e vamos comparar, né? Comparar aí para ver qual que é a opinião de vocês também. Na sua é Roberto Carlos ou Gabriel? Cara, eu acho que também vou com o Júnior. Óbvio que na minha nostalgia, Rafael Mendonça, iria Roberto Carlos, né? Ainda mais que eu fui um jogador frequente de Wing Eleven. Né? Então o Wing Eleven, o Roberto Carlos era maravilhoso no videogame. A gente colocava ele no ataque, aquilo ali, meu amigo. Aquele chutezinho do Roberto Carlos não tinha quem desse conta dele. Mas tudo bem, Rafael Mendonça. Vamos agora para os zagueiros, Rafael. A dupla de zaga, na sua opinião. Olha, o Brasil sempre teve excelentes duplas de zaga, zagueiros espetaculares, mesmo que não formando a dupla, mas pensando na individualidade da posição. Mas eu quis puxar aqui para Minas, trazendo de volta essa questão da modernidade, de zagueiros que estavam à frente de seus respectivos tempos. Por que eu puxei para Minas? Porque eu coloquei Luizinho e Wilson Piazza. Os dois extremamente técnicos. E um detalhe, o Piazza não era zagueiro, o Piazza era primeiro volante. Mas na seleção de 70, o Zagallo, como forma de organizar um time com tantos craques, trouxe o Piazza para a zaga. À época, ele formou dupla de zaga com o Brito, e aí era até um complemento, porque o Brito era um zagueiro um pouco mais pesado, um pouco mais ali da pancada. O Piazza não, como ele era um volante de origem, ele era um jogador que saía para o jogo com muita facilidade, tinha muita
técnica, e pensar em 1970, um volante jogar na zaga e ser um zagueiro técnico, era um negócio assim muito à frente do tempo. Então eu escolho o Piazza por conta disso, ainda que na carreira dele, no Cruzeiro, ele não fosse zagueiro, ele era volante, mas marcou época na seleção sendo zagueiro daquela seleção histórica de 70. E o Luizinho da mesma forma, e com uma característica muito parecida, saída de jogo espetacular, era um zagueiro que constantemente era visto na intermediária de ataque para frente, numa época em que isso não era muito comum, porque ele tinha qualidade suficiente para ser um meia, se quisesse, mas era zagueiro. Então, montei até uma zaga com 2 zagueiros técnicos, mas a gente pode lembrar outros tantos da nossa história, como o próprio Oscar, que fez dupla com o Luizinho em 82, Ricardo Rocha, que fez história também na seleção brasileira, Aldair, Lúcio, Juan, Roque Júnior, que era um espetáculo também. Então, talvez tenha sido a posição em que eu fui mais injusto, mas é porque eu quis prezar pela qualidade e pela modernidade desses 2 jogadores. Muito bem explicado, Rafael Mendonça, e agora vamos mais para frente aí, mas também com um grau aí de importância defensivo gigantesco, né? Que são os volantes da equipe, Rafa. Grandes nomes também, né? Que a gente já passaram na nossa seleção. E detalhe, como eu sou um cara que preza pelo equilíbrio, eu montei meu time com 2 volantes, viu? Meu time tá num 4-3-3, mas tem 2 volantes e 2 volantes com bom poder de marcação. E aí, talvez eu também seja bastante xingado pela minha escolha entre os 2 volantes, porque o Brasil sempre teve volantes muito técnicos, muito qualificados. Mas eu coloquei Gilberto Silva e Dunga. Por quê? Gilberto Silva sempre foi um cara muito discreto, mas de uma qualidade na saída de bola invejável. E ficou tantos anos na Europa, não foi à toa, né? O Gilberto Silva, ele disputa 3 Copas do Mundo com a seleção brasileira, 2002, 2006 e 2010, sendo 2002 o cara que ficava ali quietinho, mas era fundamental no equilíbrio da seleção brasileira. Ele, juntamente com o Kleberson e até o Edmilson, proporcionavam a Rivaldo, Ronaldo e o Ronaldinho ficarem mais soltos. Então ele tem um papel muito importante em 2002 e é uma das lideranças de 6 e de 10, ainda que não sejam seleções com grandes resultados esportivos. E fora as outras conquistas de Copa América, de Copa das Confederações. Já o Dunga é o Dunga, né? O Dunga é um dos capitães mais emblemáticos da história da seleção brasileira. Talvez não seja, tecnicamente, o melhor volante dessa história. E aí eu tô até fugindo um pouco do critério que eu utilizei para a zaga. Mas uma seleção, ela também é formada por grandes líderes. E se eu escolhi o Cafu lá na direita pela conquista e pela liderança, o Dunga vai para o meio de campo também pela conquista e pela liderança. Fora que o Dunga muitas vezes levou a pecha de ser um cara burucutu, mas de forma injusta, até porque ao longo da carreira ele foi melhorando muito o tato dele com a bola, e é sinônimo de liderança. Se a gente for pegar as lideranças históricas da seleção brasileira, se ele não for o principal, o mais lembrado, ele vai estar entre os mais lembrados. Então acho que não só por isso, mas principalmente por isso, o Dunga cabe muito bem numa seleção histórica da seleção brasileira. E uma dupla de volantes interessantes, né? Um mais contido ali, né, Rafa? E o outro mais enérgico, mais vigoroso. Realmente uma dupla bem interessante nessa volância. Rafael, passando agora para o meio-campo, meio ataque ali, mas como meia ali, você tem um, você tem dois, você falou de um 4-3-3, então provavelmente é um só, né? É um meia só, e um meia que podia ser meia, podia ser ponta, podia ser atacante, podia ser central, podia jogar em qualquer lugar, que é o Pelé, né? O Pelé, ele até é campeão em 70, que talvez seja o auge das disputas de Copa do Pelé, sendo um meia atacante, ele não era um meia organizador, até porque aquela seleção tinha grandes meio-campistas que proporcionavam ao Pelé jogar praticamente como um centroavante. O Pelé muitas vezes vinha de fora da área para dentro, atacando a área, porque tinha Clodoaldo, tinha Gerson, tinha Rivelino, toda essa galera trabalhando
em prol da construção ofensiva daquela seleção brasileira. Então, o Pelé jogava com a 10, só que não necessariamente ele fazia a função de um 10, mas por conta da gama de atacantes que a gente tinha para escolher nessa seleção, acabei recuando o Pelé um pouquinho, e como fica da meia para o ataque, jogadores com características muito ofensivas, até por isso eu coloquei 2 volantes mesmo para fazer parte dessa seleção. Mas eu não tenho por que muito justificar a escolha do Pelé, né, Gabriel? Não vou nem ficar falando aqui o que ele ganhou, tudo que ele fez, o que ele representa no futebol, porque é o Pelé. O Pelé tá aí, em algum momento ele tinha que estar. Então tá aí, o Pelé, a vaga dele ficou reservada para a meia, e já vamos para o próximo. A grande polêmica era se realmente não tivesse, né, Rafa? Porque eu duvido que vai ter alguém... Aí você podia me prender, né? Ligar um 90, o camburão batia aqui na porta e você me levava pra cadeia. Exatamente, Rafael Mendonça. E agora, uma posição que, já que a gente já deu essa organizada no time, vão vir 3 nomes, né, Rafa? Um ataque com 3 jogadores, que mesmo assim fica difícil, porque o Brasil é conhecido, né, historicamente pelo futebol arte, pelo gingado, pelos bons jogadores de frente. Então, o que não falta para a gente é bons nomes, são bons nomes ali do meio para frente, né, Rafa? Então, eu quero e tô curioso para saber o que você arrumou nesse ataque da seleção brasileira, Rafa. E olha, eu quero só fazer mais uma observação aqui, porque olha a galera que ficou de fora nessa dos meias. Ronaldinho ficou fora, Rivaldo ficou fora, Rivelino ficou fora, Gerson ficou de fora, o próprio Kaká ficou de fora. Zico ficou de fora. Olha quanta gente ficou de fora, cara. Na hora que eu paro para pensar em quem eu deixei de fora para ter 2 volantes no time, eu fico até um pouco revoltado comigo mesmo. Mas o equilíbrio é tudo. E aqui talvez eu até pudesse abrir margem para ter um atacante a menos e inserir um desses meias que eu deixei. Talvez aconteça, mas eu acho que é muito importante a gente reconhecer alguns jogadores que não tiveram o devido reconhecimento ou não foram reconhecidos da forma como mereciam. E por que eu tô falando isso? Porque coloquei Bebeto, Romário e Ronaldo fechando esse ataque. Por que eu fiz isso? Primeiro, porque pensando numa escalação, e eu queria que a escalação tivesse a maior cara de time possível, você precisa ter um cara de velocidade. E um dos caras de velocidade mais emblemáticos da história da nossa seleção é o Bebeto, que formou uma dupla de ataque praticamente perfeita com o Romário, porque ao mesmo tempo que tinha o Bebeto fazendo a correria, armando o jogo, tinha o Romário esperando a bola na área para fazer o gol de qualquer forma que essa bola chegasse. Então esses dois, eles têm uma importância muito grande na história da seleção brasileira, porque quando se pensa em grandes duplas da história do futebol brasileiro, Bebeto e Romário vai estar nessas duplas. E o Bebeto, para além do protagonismo dele na Copa de 94 ao lado do Romário, e esse protagonismo precisa ser reconhecido, ele tem 3 Copas do Mundo para o currículo, ainda que em 98 ele já tenha disputado um pouquinho mais ali na reta final da carreira, mas disputou 3 Copas do Mundo, sendo campeão de uma, vice de outra. O Romário é um dos grandes atacantes da história do futebol mundial, e o que ele fez na Copa de 94 é de reconhecimento, também é um cara com 3 Copas do Mundo para o currículo. E o Ronaldo, ele até pouco tempo era o maior artilheiro da história das Copas, né? Então é um cara que não poderia ficar de fora de forma alguma, por ter essa representatividade em Copas do Mundo, ainda que a grande Copa do Ronaldo seja de 2002, a gente tem ele em 98 participando bem, infelizmente tendo aquele episódio na final que o tirou, mas ele vinha fazendo uma grande Copa até a final. Tem ele já em 94, muito novo, pouco entrou, mas estava lá. Ele tem 2 Copas do Mundo, 2 títulos para o currículo, isso é importante a gente lembrar. E depois ele tem 2006 sem tanto sucesso assim, mas 4 participações em Copa, artilharia de Copa do Mundo, um dos maiores artilheiros da história das Copas. Então é uma peça que não poderia ficar de fora de forma alguma. E a galera que discordar, eu negocio o Bebeto, mas acho que é importante a gente destacar a presença do Bebeto na história da seleção brasileira. Talvez uma troca por um Garrincha, né, Rafa? Sim. Ali pelas pontas, alguma coisa. Ou pelo próprio Zico e ter mais um meio-campista. Exatamente. Mas aqui, uma seleção dessa hoje botava medo em muita gente, né, Rafael Mendonça? Opa!
Olha ali para você ver, então fica como goleiro o Tafarel, os laterais, o Júnior na lateral esquerda, o Cafu na lateral direita, os zagueiros, temos o Luizinho e o Piazza, os volantes, Gilberto Silva e Dunga, o meia, solitário ali, acho que vai ter alguma dificuldade no jogo, que é o Pelé, e o trio de ataque, Ronaldo, Romário e Bebeto, Rafael Mendonça, uma seleção muito boa realmente, mas o Brasil é difícil, né, historicamente, você montar uma seleção ruim. O que me chama a atenção, assim, como as características são distintas também, né? Uma das duplas que mais deram certo na seleção, Rafa, que é Bebeto e Romário, né? Era maravilhoso, jogadas assim maravilhosas, como você bem disse. E os dois eram assim, água e vinho fora de campo, né? O Bebeto, a gente vê entrevista dele em podcasts, em outros programas. O Bebeto, um senhor, né? Um cara, um cavaleiro realmente, enquanto o Romário já é aquele chuta-lata todo no bom sentido, né? Eu acho muito interessante isso, muito bacana realmente essa história dos dois na seleção. Rafa, de bom tamanho, fica feliz ou fica ainda com a consciência pesada nesse caso? Não, com a consciência pesada eu vou ficar, porque uma galera aí ficou de fora de uma forma um pouco injusta. Mas eu definiria essa seleção como o meu time dos sonhos entre aqueles que vestiram a camisa da seleção brasileira. Como eu escalaria uma seleção com todos os nomes à disposição. Não quer dizer que necessariamente sejam os melhores, os maiorais, os topos da lista, porque os craques da história do Brasil são muito diversos, mas se eu tivesse que escalar uma seleção brasileira com todos da história, eu escalaria essa, que mescla a qualidade de dois zagueiros como Luizinho e Piazza, a liderança e a força de marcação de Cafu e Dunga, a qualidade na saída de jogo do Gilberto Silva e do meio para frente com Pelé, Romário, Bebeto e Ronaldo, a gente não precisa nem falar nada, né? Então é isso, galera, e hoje, como prometido, né, um episódio pocket, um episódio curto aí. A semana que vem a gente promete talvez um podcast de 3h30 para nossa audiência, né, Rafael Mendonça? Para compensar, né? Para compensar essa semana de muita correria. Rafael Mendonça, mais uma vez um grande prazer ter você aqui comigo e com toda a nossa audiência também do Esporte em Foco. Um grande abraço e até a próxima, hein? Abraço, Gabriel, para você, para todos que nos acompanharam. De novo, hein, se você tem aí alguma discordância, tem a sua própria seleção, comenta, manda pra gente. Pode mandar lá no Instagram também, que a gente interage por lá, que vai ser legal pra caramba. Um abraço. Exatamente. Escale a sua seleção aqui também nos comentários de qualquer uma das redes sociais que você está nos assistindo ou nos escutando. Um grande abraço a todo mundo que se ligou no Esporte em Foco. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau! Ao escolher o Frango Santana, você tem a certeza de uma ótima procedência. Seus produtos são elaborados por meio de um rígido controle de qualidade, cumprindo rigorosamente as condições higiênicas e sanitárias, proporcionando maior confiança, excelência em sabor e qualidade na mesa de seus consumidores. Frango Santana, qualidade que dá gosto. Ademir Rocha Barbearia, uma experiência única para o homem que valoriza o seu estilo. Do clássico ao sofisticado, oferece atendimento de excelência no cuidado da barba, cabelo ou bigode. Tudo isso num espaço descontraído e perfeito para uma boa prosa e reencontro com os amigos. Ademir Rocha Barbearia, homem que se gosta, se cuida. 4 unidades em Lavras. Telefone 4104-0428. Os melhores peixes de Lavras e região você encontra na Companhia do Peixe, no Mercado Municipal de Lavras. Peixes fresquinhos e com procedência. Confira nosso filé de tilápia, o delicioso salmão e a tradicional traíra espalmada. Companhia do Peixe, Rua Miceno de Pádua, 635, Loja 7, no Mercado Municipal. Fones 9917-6706 e 9209-5580.
Você que está cansado de lidar com questões burocráticas e com a demora no atendimento em órgãos públicos, acredite, a equipe Pelé Despachante resolve isso para você, tornando sua vida mais fácil e seus processos mais ágeis. Com 15 anos de experiência no mercado, conhecimento sobre processos e requisitos legais, respeito, transparência e cordialidade com o cliente. Só mesmo a equipe Pelé Despachante pode lhe oferecer, além, é claro, da tranquilidade que você merece. Rua Chagas Dória, 323B, no centro. Telefone 3821-8207. Vet Pet Clínica Veterinária. Atendimento com veterinários no local 24 horas por dia, todos os dias do ano. São mais de 20 veterinários de diferentes especialidades, atendendo com amor e carinho Lavras e região, com unidades também em São João del Rei e Divinópolis. Estrutura completa, consultas, vacinas, cirurgias, exames de imagem, exames laboratoriais e o mais importante, preço justo e pagamento facilitado. Precisou é só levar, o veterinário já está lá. Em Lavras, a Vet Pet está na Rua Platina, número 12. Fone 3822-7268.